A grande maioria das pessoas faz isso, mas não se dá conta. Van, quando você está falando de peso, é o peso físico do corpo? Não. O peso você pode entender como a régua, você pode entender como ponto de vista, você pode entender como julgamento, você pode entender como a opinião, você pode entender pura e simplesmente como a validação do outro. Por que você valoriza mais a validação do outro? E não raro, eu atendo pessoas desse exato lugar que valorizam tanto essa expectativa do outro, esse olhar do outro, esse acolhimento do outro, que elas esquecem que antes desse outro existe ela própria. E uma das minhas mentoras favoritas também, assim como o Jonas, a Ana Lisboa, ela uma vez falou que não existe esse outro. Que na verdade, quando a gente está buscando toda essa validação através do outro, quero que o outro me elogie, quero que o outro veja que eu sou uma boa pessoa, quero que o outro veja que eu sou responsável, quero que o outro veja que eu sou inteligente, quero que o outro veja que eu sou bonita, quero que o outro veja que eu sou bem-sucedida, quero que o outro veja que eu sou a melhor escolha. Na realidade, profundamente dentro dessa realidade, esse outro a gente pode substituir pela figura da nossa mãe. Por que a figura da nossa mãe, Ivan? Porque lá na infância, e faz sentido muito isso que ela falou dentro do contexto da psicanálise, porque lá na infância, quando a gente é um bebezinho, pensa comigo, que você é aquele bebezinho ali, frágil, precisando de cuidados, precisando de amor, de carinho, de alimentos, de a pessoa verificar se você está com frio, se você está com calor, se você está bem alimentado, se você já foi trocado. Pensa na cena daquele bebezinho sendo cuidado, bebezinho recém-nascido, acabou de sair ali do útero e tá lá. Esse bebezinho, ele estava num vínculo extremamente profundo e conectado com a mãe, através ali do cordãozinho umbilical, que fazia todas essas funções para ele. E a partir do momento que ele sai do útero, corta o cordão, e aí ele vem para o mundo real ali de fora da barriga, né? Passaram-se os 9 meses da gestação. Ele tem a conexão com uma figura. E, na grande maioria dos casos, caso não tenha nenhum problema, caso a mãe não morra, caso a mãe não sofra de depressão pós-parto, caso a mãe não queira colocar essa criança para adoção, essa figura materna é a primeira ponte desse relacionamento nosso com o outro. Esse outro vai ser essa primeira figura que vai nos apresentar o mundo. E demora um tempo ali, demora alguns meses para que o bebê perceba. Uns meses não, né? Demora já uns anos, 1 ano, 1 ano e meio, por aí, para que esse bebê se perceba fora desse outro. Nossa, Van, como assim? Não é só os 9 meses a criança nasceu e ela está fora da mãe? Não. Nossa querida Melanie Klein, discípula do Freud, foi uma das estudiosas que pegou essa parte dos bebês para se aprofundar. E foi Melanie que começou a descobrir, claro que Freud ensinou para ela o caminho, né? E ela depois, mais tarde, foi pesquisar e foi se aprofundar nisso.
nessa relação mãe e bebê tão profunda. Troca-se a figura materna por aquela figura que vai fazer todo esse processo com essa criança, que vai alimentar, que vai trocar fralda, que vai amamentar, que vai colocar para dormir, que vai colocar roupinha de frio, que vai, né? Coloca-se então essa figura materna. Nesses primeiros meses, essa criança, quando ela olha para esse outro que está ali cuidando dela, ela enxerga ela mesma. É como se ela pensasse que esse outro, essa figura materna, fosse ela, fazendo todas essas coisas por ela. Ela não consegue identificar uma separação dessa figura. Até mesmo quando ela está no bercinho ou quando ela está no Moisés ali, né? Você coloca, já colocou a criancinha ali no Moisés e você está lá preparando uma mamadeira, preparando mingau e ainda assim a criança consegue ver onde você está ali, né? Essa visão da criança ainda é como se ela visse a si própria. Demora um tempo para o ser humano olhar para essa figura materna e falar: essa figura não sou eu, essa figura é outra aqui, né? Então, é importante que você preste atenção. Isso é conteúdo de terapia, tá, gente? Eu tô só trazendo aqui para a gente fazer reflexão em cima disso, mas isso eu trabalho profundamente na terapia. Porque quando a pessoa chega para mim com essa excessiva busca de validação do outro, de que eu estou no meu ambiente de trabalho, o outro precisa me reconhecer que eu sou uma profissional competente, eu sei fazer, eu consigo, eu dou conta. Eu já provei por A mais B, eu já, né? E eu vou, faço curso, e eu vou, faço formação, pós-graduação, PhD, eu vou para Harvard, eu vou para Stanford, eu vou, sei lá, estudar onde eu quiser. E nada tá bom. Não tô me sentindo ainda validada. Talvez esse outro que você está buscando seja uma validação profunda dessa sua figura materna que ficou faltando lá atrás. É comum, tá? Que isso aconteça. E aí, o que que você precisa ter em mente? Que é necessário fazer todo o processo para que você saia desse lugar, dessa vinculação com esse outro, que no mundo real, né, vai ser projetado em vários lugares, na vida profissional, na empresa, no cliente, no relacionamento, no amigo, no irmão, no tio, no pai, mas que talvez, no fundo, no fundo, seja o desejo da sua criança de ter sido vista pela sua mãe. Vamos, mas como assim? Eu vou enlouquecer. A minha mãe cuidava de mim, a minha mãe trocava minha fralda, minha mãe me dava mamadeira, minha mãe era a mãe mais amorosa, mais fofa, mais incrível do mundo. Tudo bem. É comum que até mesmo essas mães fofas, maravilhosas, que entregam tudo para esta criança querida, fofa também, não tenham entregue o suficiente. E não é a mãe que tem culpa, não é a criança que tem culpa, mas é a forma como nessa relação as coisas aconteceram. E é claro que a gente investiga isso profundamente lá no conteúdo da terapia. Se você ficou interessada, interessado em saber mais sobre isso, marca uma sessão de diagnóstico comigo aí. A descrição tem o link do meu WhatsApp. E lá, no nosso ambientezinho seguro da terapia, a gente vai conseguir investigar se você tem essa necessidade de validação e valorização do outro.
Van, eu consigo sair desse lugar? Claro que consegue. Se você passar pelo processo. Se você entender que é importante para você fazer todo o trabalho de terapia, para você se reconhecer, para você se autovalidar, para você se autorresponsabilizar por toda a nutrição que você precisa oferecer para você agora como adulto. Embora as coisas tenham acontecido lá na sua infância, é o adulto hoje que ainda busca por essa validação. Então a gente precisa fazer o encaixe, precisa fazer a conexão. Cada pessoa tem o seu contexto, cada pessoa tem o seu conteúdo, cada pessoa tem a sua história de vida e isso deve ser muito respeitado. Van, nossa, mas eu faço terapia há tanto tempo e minha terapeuta, meu terapeuta nunca falou sobre isso comigo. Mas eu tô falando agora. Se você tá aqui e quiser olhar para isso com mais profundidade, porque também só a consciência disso não realiza a mudança. A consciência te ajuda a ter clareza, a consciência te ajuda a ter entendimento, a consciência te ajuda a ter expansão. Mas não é só a consciência que faz a coisa mudar de figura. Para a coisa mudar de figura, você precisa de um pouco mais além, você precisa de mais aprofundamento. E isso não é aqui num vídeo de 12, 15 minutos de uma rede social que a gente vai conseguir trabalhar. É no ambiente da terapia. E perceba que quando você sai desse lugar de querer a validação do outro, de querer a proteção do outro, de querer a confirmação do outro de que você realmente tem valor, o seu aspecto de relacionamento com todas as pessoas ao seu redor, em todas as áreas de relacionamento, muda profundamente. Então, primeiro tem a consciência, depois tem a responsabilidade, depois tenha a profundidade de mergulhar no seu processo terapêutico. Se inscreve aí, que eu vou adorar conversar com você na sua sessão de diagnóstico. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.